Aleluia. Me aguenta mais um pouquinho. Já abre tua Bíblia em nome de Jesus. Aí, glória. Aleluia. Jesus está aqui. Amém? Jesus está aqui. Esse Deus não é gente, não. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me impedir. Está no meu DNA. Eu adorarei. Ainda que as lutas me cercar, ainda que os intempéries da vida vinham, eu te adorarei. Tu tem essa autoridade para dizer nessa noite? Olhar para o teu problema hoje e falar, independente dessa situação, eu vou adorar. Porque quem está no controle da minha vida, quem governa a minha vida, garante a vitória. Só algumas pessoas entenderam. Aquele que está no controle da tua vida garante a vitória. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 4. Esse Deus não é gente não, irmãos. A pastora Jô estava ministrando a abertura do culto. Aí eu falei, Jesus, ela estava lá em casa. A partir do versículo 35. Aí eu falei, ela estava lá em casa, ela vai ministrar o que o Senhor me deu. Se Jesus é bom, né? Conectadinho. Marcos, livro de Marcos, capítulo 4, a partir do 35. Todos encontraram? Posso ouvir um amém? Quem está em casa? Gente, eu não sei, todo mundo que está acompanhando aí a programação da igreja aqui. Não é programação, o culto. Aleluia. Muito tempo fazendo rádio, lembrei de programação. Olha, Senhor Jesus. Quem está assistindo o culto, Jesus abençoe vocês. Diz assim, todos encontraram? Naquele dia, quando? Fala de novo, onde? Sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Olha para o teu irmão e fala assim, nós vamos passar. Fala e vamos chegar lá. Fala assim, plural. Passemos. Não vamos ficar. Continuando. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. Vou ler novamente. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguia. Tem versões aí que está dizendo, e outros barquinhos o seguia. Próximo. Aleluia. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo o mesmo que já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Olha para o teu irmão e fala assim, é tempo de descansar. Fala, desligar o cabeção das preocupações e descansar naquele que já garantiu a vitória. Sem continuar com reverência à palavra, eu falei, Jesus, o bispo falou, por que ele não liberou para as mulheres uma caixinha do nada? Quem é que tem uma caixinha do nada aqui? Eu não tenho. Não. A Roberta e a Érica, as únicas mulheres que têm caixinha do nada. A Elisângela, a Jéssica e pastora Angelina. Então elas têm que pôr a mão na nossa cabeça. A Ivone diz que tem também. Falei, Jesus, eu não tenho essa caixinha não, eu tomo uma posse. Olha lá, caixinha do nada não é Facebook, não é Instagram e nem Zap. Do nada é solitude. Sabe a voz do baiano, que eu sou baiana, mas fala assim, ai, como eu queria só um coquinho, um pé de coco, uma rede, e tomar água de coco debaixo do pé de coco, e nem lembrar que a vida está passando. Ô Jesus, eu tomo posse. E Jesus dormia na proa de modo que o mesmo já estava assim cheio de água. Versículo 38. E Jesus estava na polpa. Jesus estava onde? Jesus estava onde? Agora declara bem alto para o inferno ouvir. Fala, Jesus está dentro do meu barco. Dormindo sobre o travesseiro. Olha como ele está.
dormindo sobre o travesseiro, eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando-se, repreendeu o vento e o mar e disse: Acalma-te e emudece-te. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então eles disseram, ou lhes disse, não, aliás, então lhes disse: Por que sois tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam entre eles, uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Coloca a Bíblia, tu já vai sentar, coloca a Bíblia no teu lugar, levanta tuas mãos lá em cima, porque é profético hoje. A abertura deste culto foi aberta em Mateus capítulo 14, uma tempestade também. E nós estamos em Marcos capítulo 4. Você vai dizer bem alto, fala: Jesus está no barco. Fala: Jesus está na minha embarcação. Com as tuas mãos de profeta, vira alguém agora para alguém e declara para ele assim: resista às tempestades. Fala: as tempestades não vai te matar, mas vai te fortalecer, vai te alinhar ao propósito. Fala: a tempestade denuncia bonança. Fala: é tempo de bonança. Hoje a palavra para a tua vida. O Senhor acalma a tempestade e põe o vento quieto sobre a tua história. Quem é que crê, dá um brado. Aleluia. Se assenta. Oh, dá um glória para Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele está no barco. Aleluia. Ele vai aquietar a tempestade. Ele está no barco. Alabarabai. Oh. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e Ele socorrerá. Ele vai me socorrer. Catuca teu irmão, fala assim: não tema essa onda. Fala: é só uma onda. A tempestade faz barulho. Fala: o vento até fala, mas nessa noite papai está dizendo: aquieta, aquieta. Oh, calma. Alabassúria, calabarabai. Oh, da glória. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me secou e quis me afogar. Mas eu então clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Sim. Quando ele ordenou, Levanta tuas mãos. o mar obedeceu. Oh, sim, não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Oh, ele está dizendo: eu estou no teu casamento, eu estou nessa guerra, eu estou naquela empresa, eu estou naquela sala, eu estou naquela cozinha. Pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré.
Se o medo me cercar, pega na mão do crente. Fala, é noite. seu nome eu clamarei. É noite de clamar a Ele. Pega na mão desse crente. Fala, é noite de clamar a Ele. É noite de clamar a Ele. Declara. Fala, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele está dizendo, não vai afundar. Se o vento soprar, Pai, seu nome eu clamarei. clamarei. Ele me socorrerá. Ele vai te socorrer. Dá glória. Dá glória. Oh! Eu tomei posse da caixinha do nada. Tomei posse da solitude. E tomei posse do descanso. Estenda as tuas mãos para cá, para a pastora, de profeta, de intercessor. Jesus vai me dar um pé de coco e um coco para eu beber água. E eu não vou responder vocês no zap. Só depois que eu sair da caixinha do nada. Amém? Eu tomo posse. Eu creio. Irmãos, essa palavra hoje mexeu comigo de uma forma diferente. Eu falei, Jesus, não dá não para me ficar sem dormir. Não dá não para me ficar nessa luta que é nas minhas lutas e vocês têm as de vocês e eu não vou entrar em mim, porque é o momento da palavra. E eu falei, Senhor, vi o dia nascer. Falei, não. Eu preciso da caixinha, quem entendeu? E o Senhor está dizendo para mim e para você, eu estou no teu barco. O Senhor usou a vida da pastora Jo. Eu falei, Jesus, ela vai pregar tudo. Ainda bem que eu só ponho a cereja no bolo. Te amo, minha pastora. É conexão do Espírito. Jesus está no barco. Fala para você assim mesmo. Fala, Ele está no seu barco. Fala, situa, pessoa. Fala para você mesmo se situar. Você está sendo profeta. Fala, situa. Fala, você vai resistir todas as tempestades. Fala, você não vai ficar no alto mar, mas você vai chegar no lugar da bonança. Da bonança. Eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, que eu quero dar um pouquinho de introdução. Quem gosta de introdução é Gabriel, né? Mas eu vou dar um pouquinho de introdução. Aleluia. Irmãos, quando nós vemos tempestade dentro da Bíblia, a Bíblia vai nos relatar de 4 tempestades. A tempestade de Marcos, capítulo 4, que nós oramos, agora lemos, melhor dizendo. Tempestade a qual surgiu com Jesus dentro do barco. E ele estava dormindo sobre a proa, sobre um travesseiro, sim ou não? Aí os evangelhos de Lucas, Mateus, Marcos e Lucas vai falar dessa mesma tempestade? Não, eles vão falar de 2 tempestades. Mateus vai falar em capítulo 14, depois se o Ian querer jogar aí até para Mateus 14, vai falar da tempestade que surgiu na alta madrugada, na 4ª vigília da noite. E a palavra do Senhor vai nos trazer a revelação nos 3 evangelhos, ou seja, nos 3, Mateus, Marcos e Lucas, de 2 tempestades diferentes. Quando nós entramos no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai falar de outra tempestade. Qual, pastora, que tempestade é essa? Paulo, a caminho de Roma, a Bíblia vai dizer que surge uma grande tempestade, que toda a embarcação quebra, mas Paulo tem uma palavra: ninguém vai morrer. E ele vai parar na ilha de Malta. A Bíblia é clara, tempestade. É a 3ª tempestade que a Bíblia relata. A 4ª tempestade é lá no livro do profeta menor, Jonas. Quando a Bíblia vai dizer e falar assim que Deus fala: Jonas, eu tenho uma ordem para você e eu quero salvar Nínive. Jonas fala: o Senhor é muito bonzinho. Quando o Senhor vê um coração arrependido, o Senhor perdoa.
eu não vou lá ser teu porta-voz. Eu vou dar linha na pipa, dar linha no carretel e eu vou para Tarsis. Mas a ordem era Nínive. Jonas, fujão, achando que podia enganar Deus, vai dormir no porão daquela embarcação. E papai, que é dono de todas as coisas, só faz assim com o dedinho dele, ó, no Oceano Pacífico. Dá uma rodadinha assim, ó, igual o mix lá que você bate para fazer o milkshake. Jesus só fez assim com o dedo. A tempestade se levantou e Jonas estava onde? Dormindo, porque estava fugindo do propósito. A palavra do Senhor diz que o dono da embarcação fala: joga as bagagens, tira todo o peso, mas o peso era Jonas. A tempestade estava no mar, porque Jonas não queria se posicionar. E papai está dizendo: tem tempestade na vida do crente e tudo é para alinhamento. 4 tempestades. Quando nós vamos ler o livro de Marcos, nós vamos ver que essa tempestade, quando vai acometer ela, nós precisamos entender o que aconteceu antes. Nós precisamos diferenciar as tempestades. Pastor, eu estou falando da Bíblia. Nós precisamos diferenciar as tempestades. Olha para o teu irmão e fala assim: você precisa diferenciar o que está acontecendo com você. Escuta uma coisa, isso foi para mim, não hoje. Em algumas situações que aconteceu na minha caminhada, sabe o que papai falou para mim? Tu já atravessou uma tempestade, agora você está com medo dessa onda que está no planta do teu pé? Por quê? O Senhor falou uma vez para mim: filha, você já atravessou uma tempestade e você está com medo da água que está no teu tornozelo? Reage. O Senhor está dizendo: nós precisamos diferenciar os tipos de tempestade que a Bíblia diz, mas também as que a gente encara. Porque tem tempestades que Deus vai trazer na minha vida e na tua vida, que é para alinhamento, reposicionamento, crescimento, amadurecimento, para ter experiência, para ter bagagem. Mas tem tempestade que tem gente que faz assim, ó. Parece que está fazendo culpa, está correndo atrás dela. Correndo atrás da tempestade. Irmão, só um crente doido correr atrás da tempestade. Mas tem uns loucos lá nos Estados Unidos, né? Que corre atrás dos furacão, não é isso? Que é aquele que faz o funil. Tem gente que corre atrás. Então olha para o teu irmão e fala assim: cuidado com a tempestade. Porque se ela não for pedagógica para te ensinar, é que você buscou. E Jesus quer te direcionar nessa noite. Quem está crendo nessa noite? Dá um glória. Vamos lá, eu quero fazer um paralelo entre a tempestade que a pastora Jo abriu e a tempestade que eu vou ministrar. O que é paralelo, pastora? Comparação. Quando eu vou ler livro de Marcos, eu vou entender que essa é a primeira tempestade que acontece com os discípulos. Mas Mateus vem antes de Marcos. A Bíblia vai falar que os evangelhos são sinóticos, ou seja, eles vão contar eventos que aconteceram com eles de formas diferentes, mas que aconteceram, foram verídicos, porém a ordem cronológica você vai ter que estudar para você saber o que vem antes e o que vem depois. Quem entendeu? A palavra do Senhor, quando vai nos revelar no livro de Marcos, nós vamos entender que é a primeira tempestade. Na primeira tempestade que se levanta, vamos lá fazer a diferença. Jesus está dentro do barco. Jesus está onde? Jesus está onde? A segunda tempestade, coloca lá de Mateus 14. A segunda tempestade, aonde que Jesus está? Jesus está no monte Jesus está onde, igreja? Eles não acharam, não? Mateus 14? Aleluia. Jesus está no monte orando. A primeira tempestade, olha lá. Logo a seguir, vamos lá, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante para o outro. No livro de Marcos fala assim: passemos. Nessa aqui Jesus coloca os discípulos dentro do barco e fala: vaza, vaza e passe para o outro lado. Aí fala assim: enquanto ele despedia as multidões, Jesus está pregando, multidão é 5.000 pessoas. Ele está pregando, dá
uma ordem. Olha para o teu irmão e fala: ordem é para ser obedecida e não questionada. Fala de novo: a ordem de Deus para a tua vida é para obedecer. Fala para você mesmo: a ordem de Deus para você, terra, é para você obedecer. Aleluia. Aí, ó, Jesus está, enquanto ele despedia as multidão, e despedido das multidão, subiu ao monte a fim de orar. A orar? A primeira tempestade, Jesus está dentro do barco. Na segunda tempestade, Jesus está no monte orando só. Na primeira tempestade, a palavra do Senhor vai dizer que quando a tempestade vem, porque ela avassala, ela vem com toda a sua força, entra água no barco, os discípulos ficam desesperados. A palavra do Senhor diz que Jesus está dormindo, mas está dentro do barco, e os discípulos estão ali clamando. Jesus acorda quando é acordado e fala assim: acalma, mar, e aquieta vento. Sim ou não? Aí, ó, e caindo tarde, próximo, Ian. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado porque o vento era com... Próximo. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre... Na minha versão fala sobre as águas. Na primeira tempestade, Jesus está dentro do barco, acorda e fala, não perca isso por nada. Acorda e fala: aquieta, acalma e aquieta. Nessa tempestade, Jesus está no monte orando, o barco está em alto mar, quarta vigília da noite. Jesus, ele vê, assiste os discípulos e ele vai em direção, andando sobre o mar. Próximo. Aleluia. E os discípulos, ao verem no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, aterrados, e exclamaram: é um fantasma. Tomados do quê? Tomados do quê? Os discípulos, na primeira tempestade, eles estão com medo e eles vão falar: Jesus, não importa que nós pereçamos. E aqui eles estão gritando, tomados de medo. Próximo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Próximo. Respondendo-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda que eu vou contigo sobre as águas. Próximo. Aleluia. Ele disse: vem, Pedro. E ele, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Próximo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, porque duvidastes? Próximo. Subindo ambos para o barco, cessou. Agora catuca teu irmão. Pega a chave da revelação. Fala assim para ele: primeira tempestade, Jesus está no barco. Ele usa a sua voz para dizer: acalma, aquieta. Na segunda tempestade, a presença de Jesus cessa tudo. 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 Não temo mais o mar. Não temo mais o mar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Aleluia. Decreta a falência hoje do inferno sobre a tua casa, sobre a tua família. Há momentos que ele vai falar, mas há momentos que ele vai chegar e a presença dele vai fazer calar tudo ao redor. Não temo. Não temo mais o mar. Levanta a tua mão direita. Ele está te dando fé hoje. Ele está te dando fé hoje. Oh! Se o medo me cercar, se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não perca isso, presta atenção. Existem tempestades. Existe o quê? Na minha e na tua vida.
Existem tempestades na minha e na tua vida, que apenas o som da voz do Senhor, Ele vai levantar e vai falar: acalma, aquieta. O som verbal da voz de Deus vai fazer aquietar o mar da tua vida e vai fazer acalar o vento que sopra contrário. Mas existem outras tempestades que eu e você vai atravessar, que Jesus precisará pisar com os 2 pés dentro do barco, e a presença dele vai calar tudo. Oh! Pode aplaudir a Ele. Primeira tempestade. Jesus vai fazer 2 perguntas. E antes de tratar esse assunto, para mim entrar no que Deus me deu, Jesus vai fazer 2 perguntas na primeira tempestade. Versículo 46 de Marcos 4, 40, versículo 40. Ele vai dizer assim: por que vocês são tímidos? Como é que vocês não têm fé? Por que vocês não têm fé? Por que vocês não têm fé? Por que vocês são tímidos? Simples, a resposta está no texto. Pastora, me mostra, a resposta está no texto. E eu sempre nas aulas bíblicas, eu ensino para os alunos que vêm, eu falo: peça para Jesus te revelar o que está atrás da letra. Quando, como, o que foi, para quem, aonde estava, o que ele queria dizer. A resposta está no texto. Como que está no texto? Aqui ninguém estava exercendo fé. Aqui estava todo mundo, ninguém exercia fé e não manifestava fé. Aqui estava todo mundo manifestando medo. O medo é uma paralisia. O medo te tira do norte. O medo tira tuas forças. O medo tira tua visão. O medo tira tua estrutura. O medo tira tua confiança. Pastor, eu não entendi. Aqui está a resposta. Jesus está perguntando: por que vocês são tímidos? Essa timidez aqui não é aquela que você tem vergonha de comer sozinho. Não é aquela que você tem vergonha de se comunicar com pessoas. Não é aquela de que você tem vergonha aqui de subir no altar. Sabe o que Jesus está dizendo? Por que vocês são covardes? Vocês não têm fé, não? Para usar o que eu falei com vocês? Olha para o teu irmão e fala assim: ainda dá tempo de buscar o fruto e o dom da fé para vencer covardia e para vencer medo. Irmãos, eu já contei esse testemunho muitas vezes aqui. Mas eu sei que tem muita gente que trabalha fora. E eu vou contar rapidinho, que eu não vou sair da palavra para mim não prender nele. Mas eu trabalhava numa empresa, trabalhei muitos anos no departamento de vendas. E meu chefe sempre pagava cursos de reciclagens profissionais para preparar o departamento. Essas coisas aí que eu já esqueci tudo, mas preparar o departamento para evoluir dentro daquilo que cada um exercia. São as técnicas de mercado, do ramo corporativo, enfim. E todo dia você tem que estar se atualizando, todos os dias, para qualquer área da nossa vida. E aí o que acontece? Ele comprou, e na época, irmãos, foi mais de R$1.000 esse curso para cada pessoa. Então ele comprou para gerente financeiro, para minha gerente, a gerente administrativa, a minha gerente de vendas, e para ele o convite. E eu estava na prova. Isso eu falo financeiro, só não estava espiritual, familiar. O bispo Adevaldo mergulhado na vida dele de prostituição, meu casamento destruído. E eu dentro da empresa, Mateus pequeno, vivendo muitas situações. E como eu falei, eu não vou me prender aqui no meu testemunho, mas o Senhor tocou é porque é para alguém, tem endereço. Aí o que acontece? Dentro da empresa, meu chefe, ele tinha um carinho imenso por mim. Hoje ele não está mais entre nós. E o carinho dele, ele me tratava como filha naquela empresa. E Deus levantou um profeta e falou assim dentro do culto: porque você não precisa correr atrás de profeta, o profeta te acha. O profeta te acha. Dentro do culto, você não precisa correr atrás de revelação. O Espírito Santo que governa a tua vida te acha dentro da igreja, te acha no teu trabalho, te acha no mercado, te acha na quitanda, te acha na rua, te acha no ônibus. O profeta, que é profeta, que ouve Deus, vai te achar. E aí o Senhor falou assim: eu vou te honrar.
e eu te colocarei no meio dos grandes para falar contigo. Aonde é a tua dor, eu vou plantar paz, alegria e honra, e eu tenho um lugar, um nível para tu subir. E o Senhor te prepara que ainda essa semana tu saberá quem é que guia a tua vida, e com o meu braço forte eu agirei, porque eu pego os meus e coloco assentado em meio aos príncipes. Isso foi um culto, se eu não me engano, era culto de terça-feira, quarta. Sexta-feira chegamos para a empresa e pensa a pastora, toda agitada. Eu era uma das pessoas que colocava fogo na seara na empresa. Aquela coisa de comprar bolo, eu pedi para o chefe para orar de manhã, e sempre trazendo aquela coisa dentro de uma vida de pregação, dentro de uma vida de testemunho, sendo saudável no ambiente, brincando com todo mundo. E meu chefe estava agoniado aquele dia. E aí todo mundo falando, amanhã vai todo mundo no Hotel Transamérica. Quem conhece o Hotel Transamérica? E o curso seria lá. Eu só estou falando tudo isso para você entender como que Deus faz. E aí ele estava agoniado, e todo mundo falou assim, mas chefe, amanhã é o dia do curso. E tinha uma lista, tudo PhD em formação de equipe, formação de eventos, formação de administrativo, aquele povo todo de seminário. E aí deu, e aí um monte. E aí ele, me dá um café, e ele só aceitava eu servia o café, me dá outro café. E eu ia lá, tinha vontade, tinha dia que eu queria pegar o azeite e derramar dentro do café, mas não podia, né, para não dar dor de barriga. Então eu orava, colocava a mão, Jesus, converte ele, salva ele, trata ele, faz isso todo dia. Nesse dia, acho que eu servi mais de 10 cafés. Falei, o homem tá doido hoje, e tomando tanto café. Irmãos, era 5:30, a gente saía às 6 horas. Ele parou na minha mesa. Ele olhou para mim e ele falou assim, eu não vou para o curso, quem vai no meu lugar é você. Junto com as outras. Eu falei, o quê? Você vai no meu lugar, eu sou o diretor da empresa e eu estou passando meu convite para você. O departamento ficou assim, ó. Eu era do departamento de vendas. Aí o Senhor falou, lembra que eu te falei que eu ia te surpreender? Mas sabe por que o Senhor me levou nesse evento? Fala, por quê, pastora? Porque lá tinha um seminarista, servo de Deus, dentro de um lugar. Irmãos, que lugar chique. Só o campo empresarial, aquilo lotado. O restaurante era colher para dentro, garfo para fora, taça disso, taça não sei o que lá. Pensa no negócio. Falei, como que eu vou usar isso, Jesus? Esté, acho que não sabia de nada, mas eu estou aqui para dar glória. Jesus já fez cada loucura com a pastora que tu nem imagina. E quando, pastora? Na tempestade. O Senhor coloca a abertura do evento. Carlos Rissidoff. É mais ou menos assim. Homem de Deus, conferencista do campo empresarial. E ele sobe e ele fala assim, antes de começar esse evento, eu perguntei para Deus quem ia abrir. Era fulano de tal. Mas na última mesa redonda me colocaram para abrir. E eu entendi que precisava de uma voz profética. Porque aqui tem donos de empresa. E precisa de um homem liberando uma palavra. Aqui eu não sou ninguém. Mas eu quero falar para pessoas que estão aqui. Que Deus trouxe. Que não era para estar aqui. Para te dizer que Ele tem um plano. Que Ele tem um propósito. Que Ele faz. Que Ele esconde. E que Ele traz. E a palavra para tua vida nessa tarde de abertura de evento, ei, não alimente o teu medo, porque o medo paralisa, porque o medo da inércia, porque o medo da letargia. Não alimente o teu medo. Eu já demorei choro. Aí ele parou, ele começou a chorar. Eu falei, o homem vai falar em mistério. Minha gerente estava do meu lado, eu já enfiei minha cabeça. Não queria saber se tinha gente com PhD. Enfiei minha cabeça nas pernas, comecei a falar em mistério. As pernas tremendo, é para mim, Jesus. Eu já não lugar que vocês me conhecem. Papai está comigo, eu quero que os outros, eu não estou nem aí. Eu comecei a chorar. Pensa que eu estava pensando no bispo, no Mateus? Não. Papai estava comigo no barco. E papai estava falando comigo numa conferência de quase 2.000 pessoas do campo empresarial para falar, eu te chamei. Não para. Deus vai colocar gente aqui no meio de grandes.
Olha o que Jesus me entregou. Tu não tem nem curso de etiqueta, mas tu vai aprender lá dentro com o Espírito Santo. Aí ele falou assim: eu quero falar duas coisas. Medo, fala comigo, medo. E eu quero falar uma segunda coisa, fé. Isso ele, fala fé. Ele falou: o medo é como uma alavanca que você puxa e ela gira. Ela abre e ela fecha. O medo, ela pode abrir crateras dentro de você e fechar as portas que é para você acessar. E ele falou: e eu quero falar sobre a alavanca que move o mundo, a fé. Aí Deus toma a vida dele e ele fala assim: eu vou contar a história de um homem chamado Moisés. Jesus fez um culto para mais de 2.000 pessoas para falar comigo. Eu vou falar de um homem chamado Moisés. Deus manda Moisés subir no monte 40 dias e 40 noites para falar com ele. Aleluia. O Senhor falou assim: se você ficar embaixo na tua montanha, você nunca vai saber o que é estar lá em cima. Vença o teu medo. Aí Jesus foi e falou assim através da boca dele: porém, se você alimentar o medo no pé da montanha, você nunca vai saber o que é estar lá em cima. O Deus que é Deus de vale é o Deus que é o Deus da montanha. Ele falou nessa noite, ele falou naquele dia, naquela tarde, eu falo aqui nessa noite: o Senhor está te tirando da zona de medo e está habilitando a tua fé para você encarar essa tempestade, para você chegar do outro lado. Teu barco não vai afundar. Essa luta não vai te parar. Esta guerra não vai. Aí escuta, quando ele prega isso, primeira tempestade, Jesus está dentro do... Na segunda tempestade, Jesus vem caminhando sobre as águas. Pegou a chave aí? Só que na segunda tempestade, quem é que está na segunda tempestade? A palavra do Senhor vai dizer que vem alguém. Quando eles estão atemorizados, assustados, vem alguém chamado Jesus, caminhando, seus pés sobre as águas, igual aquele louvor, olha ele vindo aí, sobre as montes. Jesus está entrando no teu barco. E Pedro, desesperado, ele vai dizer assim: mestre, Jesus, se é o Senhor que está vindo sobre as águas, deixa-me ir contigo. E Jesus fala: vem. Pedro começa a andar sobre as águas. E aí Pedro, quando ele vê a tempestade que é forte, e ele vê o barulho do vento, ele começa a afundar. E aí Jesus vai e pega na mão dele, sem puxar meu braço, bispo. Ele vai falar assim, mais ou menos, levanta: homem de pouca fé, por que você duvidaste? Fala para o teu irmão agora e para você mesmo, fala: vamos abrir mão da dúvida? Vamos abrir mão da incredulidade? Fala, porque Jesus está aqui. E o Senhor está dizendo: o que move o teu milagre é romper com a dúvida, é romper com a incredulidade. Fala para o teu irmão, fala para ele, fala: essa luta não vai te parar, mas a dúvida pode te parar. Fala: manda ela embora agora. Fala: manda ela embora agora. Porque Jesus está dizendo para você: não tem tempestade que Ele não faça você atravessar. Alabassuri bicô manaragaio. Escuta uma coisa, pode aplaudir a Ele. Quando eu vou olhar para a primeira tempestade, fazendo um paralelo entre as duas, melhor dizendo, quando Pedro começa a afundar, eu já preguei, tenho certeza que a maioria já pregou, falando: Pedro teve medo e começou a afundar, sim ou não? E de fato aconteceu isso. Só que aqui o problema não é a onda, o problema aqui não é o vento, e o problema aqui não é Jesus, o problema aqui é a dúvida. Pedro começou a afundar por causa da dúvida. E aí Jesus vai trazendo para mim e para você: dúvida e fé não podem andar juntas. Vou falar de novo: a dúvida e a fé são inimigas.
Porque a dúvida vai te trazer medo, insegurança, incerteza. A dúvida vai te trazer questionamentos. A dúvida vai fazer você esmurecer. A dúvida vai fazer você paralisar. A dúvida vai fazer você putrefar. A dúvida vai fazer você estar num estado letárgico. O que é letárgico? Vivo, mas não se move. Aí papai está dizendo, mas a fé te movimenta. A fé te leva, a fé abre, a fé te levanta, a fé te anima, a fé te prepara, a fé te habilita, a fé te capacita, a fé te aviva, a fé te alegra, a fé abre caminho, a fé te dá visão, a fé te dá direção, a fé te dá respaldo, a fé te entrega milagres. E o Senhor está dizendo, você vai ficar de qual lado? Da fé ou da dúvida? As duas não podem caminhar junto. Levanta a tua mão que eu quero profetizar para a tua semana, para o teu dia. O que é que nós podemos aprender nas duas tempestades? Que a primeira tempestade eles não tinham fé nenhuma. E na segunda tempestade eles têm um pouquinho de fé. Com as tuas mãos levantadas. Sabe o que é que Jesus está dizendo? As tempestades na tua vida é para você crescer em fé. As tempestades na tua vida é para você ter intimidade com o Todo-Poderoso. Na primeira tempestade eles não têm fé. Na segunda tempestade o Senhor fala para Pedro, homem de pequena fé. E com essa pequena fé Pedro anda sobre as águas. O Senhor está dizendo, o teu barco não vai afundar. Você não vai morrer, a tua casa não vai perecer. Mas Ele está dizendo, começa a profetizar nesse vale, começa a profetizar nessa guerra, começa a orar sobre a tua casa, a tua família. Você não vai parar. Pastora, mas a senhora deu toda essa volta, mas por que vem as tempestades? Se eu obedeço a palavra, se eu estou na igreja, se eu me arrependi dos pecados, se eu estou fazendo a vontade do Senhor, se eu tenho tapado as brechas, por que, pastora, que as tempestades vêm sobre a minha vida? Deus usou a vida do Marcos aqui. A luta não é para te matar, mas é para te habilitar. Aí Deus usou a vida da pastora Jô também. Essa tempestade não vai matar você, mas vai te dar experiência. Essa luta não é para matar, não duvide, porque Pedro começou a duvidar e ele começou a afundar. Levanta as tuas duas mãos, não deixa o diabo te roubar, porque tem uma palavra, tem uma janela aberta para mim, para você, para esses dias, neste lugar. E o céu me autoriza a te dizer nessa noite, essa tempestade é para aumentar a tua fé. Essa tempestade é para você ser preparado, para você ser usado e para você crescer em fé. Essa tempestade é para você caminhar à luz da verdade daquele que liberta, na verdade daquele que muda, na verdade daquele que transforma, na verdade daquele que faz, na verdade daquele que opera, na verdade daquele que realiza, na verdade daquele que abre o céu. Eu estou profetizando para uma igreja que crê. Ele está dizendo, haja luz e houve luz. E Ele está dizendo, vai haver salvação, vai haver libertação, vai haver cura. Sim. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você vai chegar. Adore a Ele. Sim. Sim, Espírito Pois Santo. esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar. Levanta a tua mão. Alguém de novo. Deus quer te usar. Ele vai restaurar. Ele vai. Alguém de novo. Ele vai fazer. E vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Pega na mão dessa pessoa e começa a louvar junto com ela. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar.
Você não vai parar. Ativa a tua fé nessa noite. Eu sou Jesus, o Nazareno, já tem ordem pra acalmar o mar. Sim. Você não vai parar. Você não vai. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Isso, adore, adore. Pois a Adore. ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Marcos, ele é tão minucioso em alguns detalhes que hoje eu falei, pode aplaudir. Aleluia. Tudo isso é para você entender as duas tempestades. A primeira eles não tinham fé nenhuma, na segunda eles tinham uma pouca fé. E por que Marcos vai falar assim? Desse jeito, naquele dia sendo já tarde. Naquele dia já sendo tarde. Nós vamos entender todo o gancho da palavra aqui. Por quê, pastora? Porque no capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: voltou Jesus a ensinar à beira do mar, e reuniu-se uma numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando da praia, e todo o povo estava à beira da praia e o ouvia. Quando Marcos vai falar que já era tarde, versículo 35, sabe o que Marcos estava dizendo? O dia começou com Jesus pregando, mas o dia vai terminar com Jesus colocando em prática o que pregou na nossa vida. Não, você não entendeu. O dia começa Jesus pregando e tem uma multidão em volta dele, e a palavra do Senhor vai dizer que o dia tem 24 horas, mas já era tarde. Aí Jesus começa, pega a chave, Jesus começa a pregar na beira da praia, e está os discípulos, e eles não têm nada de fé, e aí ele vai dizer, ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento, ou seja, do seu ensino. E aí ele vai dizer, e saiu a semear uma parte da semente. Levanta a tua mão, porque o Senhor já está liberando a palavra sobre a minha vida e a tua vida. O Senhor está dizendo, e saiu o semeador a semear. Grita bem alto, fala, eu não vou parar de semear. Fala, o semeador aqui era Jesus, mas nessa noite Ele conta comigo para semear a sua palavra, e eu vou semear a palavra dele. Quem é que vai semear? Recebe semente, recebe semente, recebe semente para semear a palavra. Não se frustrarão. Não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Sim. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, Enche este lugar de mas glória. os planos Ninguém impedirá. Segura, já já a gente entra. Escuta uma coisa, Jesus estava na beira da praia ensinando. Quem estava com ele? Os discípulos. Aí Jesus vai dizer, assim ele ensinava por parábolas. E aí ele vai dizer, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu na beira do caminho. Jesus estava dizendo assim, ó, o semeador, fala comigo, o semeador é o pregador. Fala, a semente é a palavra. Fala, a terra é o coração. Fala, como é que está a terra aí? Do teu coração. Está pronto? Está adubado? Como é teu coração? Negocinho vai apertar. Fala assim, como é teu coração? Ele é um solo que está à beira do caminho? Perguntou, ele é um solo rochoso? Aleluia. Ele é um lugar cheio de espinho?
ou ele é uma terra fértil? A gente já está caminhando para encerrar. Eu não consigo terminar minha mensagem, mas tudo vai pegar aí o fio. Amém? Jesus está dizendo assim, ó, bem calminho para tu entender. E a semear, uma parte caiu à beira do caminho, para tu entender a tempestade. Isso foi antes da tempestade, começo do dia. Quem aqui dormiu ótimo, rindo e acordou no outro dia todo anhancado? Eu já. Você comeu, você riu, você brincou, dormiu. No outro dia você acordou cheio de coisa. Quem já aconteceu? Sabe o que Marcos estava dizendo? O nosso dia começou ensolarado. A praia estava assim, ó, lotado de gente. Papai pegou um dos barcos, começou a pregar para a multidão e nós não tínhamos fé nenhuma. E ele estava ensinando a sua palavra e ele começou a falar por parábolas para a multidão e para nós. Ele começou a falar por parábolas e ele começou a pregar e falar assim, ó, e veio o semeador e a semear uma semente, a semente, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. A outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouco e logo nasceu, e visto que não era profunda na terra, também morreu. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou. Isso é para a minha vida e para a tua vida. Não vai dar tempo eu me aprofundar aqui. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, não dando fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou, cresceu, produziu a 30, 60 e 100 por um. E acrescentou ainda, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oh! Sabe o que é que ele estava dizendo? Papai reuniu todo mundo na praia. E quando ele reuniu todo mundo na praia, ele começou a falar por codificações, parábolas, para ser fácil, para todo mundo aprender. Só que tem uma coisa, ele estava falando de um semeador, e ele também estava falando de uma semente, e ele também estava falando de uma terra, e ele estava liberando esta palavra para todos que estavam ali. E entenda uma coisa, Jesus estava explicando para eles: ei, o semeador é aquele que prega, a semente é a minha palavra, e a terra é o coração de vocês. Pastor, eu não entendi. A resposta está aqui. Naquele dia, sendo tarde, Jesus falou, passemos para outra margem. E os discípulos despediu da multidão, levou para o barco, e os outros barcos seguiram. E levantou um grande temporal, mas Jesus estava dormindo dentro do barco. Tem hora que não parece que Deus não está vendo nada, né? Tem hora que parece que eu e você está totalmente longe de tudo. Parece que Jesus não está vendo. E o Senhor falou para mim que tem pessoas aqui que estão orando e falando: Jesus, quanto tempo eu estou orando? Jesus, quanto tempo, Senhor, que eu estou fazendo esse propósito? Senhor, quanto tempo eu tenho te pedido, Pai, aonde o Senhor está? E o Senhor está te dizendo assim: eu estou no barco. Marcos vai trazer para a minha vida e para a tua vida. Sabe o que ele vai fazer? Nos ensinar, Jesus. Ele está dizendo: período da manhã, teoria. Período do fim da tarde, prática. Pega na mão desse crente que nós já vamos terminar. Fala para ele assim: ouça a palavra. Coloca em prática para você se mover de lugar. Fala, a pedagogia de Jesus na tua vida é ouvir, obedecer e executar. Fala, o teu coração hoje pode estar fechado, ferido, pode estar raso, pode estar duvidoso, pode estar com tanta coisa, mas o Senhor manda te dizer nessa noite: Ele quer ativar a boa terra, porque a semente que cair aí vai crescer, vai crescer, vai frutificar. Vai crescer, vai frutificar, vai ter a medida de 30, 60 e 100 por um.
Você não será uma terra inóspita, mas será uma terra fértil. Aí Jesus vai explicar a parábola. Fala, pastora. Eu vou dar pausa aqui para a gente encerrar. Numa próxima vez eu continuo, amém? Porque tem muita coisa. Jesus vai explicar a parábola. Catuca o teu irmão, fala assim: tudo que Jesus fala, ele explica. Agora seja profeta na vida dele, falar assim: ele vai te explicar, porque complicou. E ele vai descomplicar tudo. E vai se revelar no meio de tudo isso. Quem é que recebe essa palavra? Ele não tem a obrigação de te explicar e me explicar, mas ele vai explicar porque complicou. Ele vai entrar nessa situação e vai se revelar. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Aí Jesus faz assim: multidão e vocês discípulos. Eu imagino Jesus assim medindo. Colégio de Jesus Cristo, beira da praia. Pedagogia ao vivo e a cores. Ele vai dizer: quando Jesus ficou sozinho, correu eles tudo. Assim, ô Jesus, eu não entendi aquela fala não. Escuta uma coisa, vem os discípulos, que tem Tomé, tem todo mundo lá. Pedro, João, Tiago. Jesus, eu não entendi aquele negócio que o Senhor quis dizer. Aí Jesus medindo. Eu não sei, o Senhor estava falando de um tal de um semeador. O que quer dizer aquele semeador lá? O Senhor também falou de uma tal de uma terra, semeador. E aí vem Pedro, todo ouriçado. E a tal da semente, que uma só vai dar 30, 60 e 100 por um. Nós não entendemos nada. O que é que o Senhor está falando? Levanta a tua mão, que Jesus é lindo, que Ele me entregou e eu vou te entregar. Jesus vai explicar a parábola. Ele vai dizer assim: a multidão, grita bem alto, multidão. Eu vou continuar falando por parábolas. Fala, a multidão. Ele fala por parábolas. Mas para os íntimos, para os discípulos, Ele revela a glória do reino. Se coloca em pé. Você não é multidão, você é discípulo. Aí ele vai dizer assim, ó: quando Jesus ficou só, estava tudo junto. Os 12, fala 12. Fala assim, imagine nós aqui. Você vai fechar os corredores, irmão, porque Jesus vai fazer algo aqui. A gente já está finalizando. Imagina os 12 interrogando Jesus. Aí Jesus vai dizer assim, ó: a voz, a multidão eu vou falar por parábolas. A multidão vai ouvir a palavra e pode entrar aqui e sair aqui. Pode entrar aqui e não descer aqui. Aí Jesus fala assim, ó: mas a vocês é dado a conhecer os mistérios do meu reino. Mas a senhora falou de tempestade. Tudo isso está acontecendo antes da tempestade. Pedagogia teórica, pedagogia numa prática. Sabe o que é que Jesus está dizendo para nós nesse culto da família? Ouça a palavra aqui no domingo e coloque em prática na tua segunda. Ouça a palavra aqui no domingo e coloque em prática na tua terça. Ouça a palavra aqui no domingo e coloque em prática na tua quarta. Ouça na quarta e coloque em prática na quinta. Ouça na quarta e coloque em prática na sexta. Porque esse maremoto que se levantou vai ser passarela para tu passar desfilando. Aí Jesus vai dizer assim, ó: a vocês eu dou a conhecer os mistérios de Deus, mas aos que estão de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Eles olharam assim para Jesus. Aí ele falou: para que vendo, vejam e não percebem, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venha se converter, haja perdão. Jesus estava dizendo assim: eles não vão entender,
o que eu vou falar para vocês, porque a multidão é muito numerosa, mas para vocês, meus discípulos, Jesus vai falar aqui para mim e para você, há 2 tipos de níveis espirituais. Jesus vai preparar aqueles discípulos quando ele vai falar, passemos. A sua mão está pegada na mão desse irmão. Jesus está dizendo, essa luta na tua vida é pedagogia do céu, para te ensinar a colocar em prática a verdade da palavra. Eu não sei se é no teu casamento, eu não sei se é na tua saúde, eu não sei se é dentro do teu trabalho, eu não sei se é dentro da tua empresa, eu não sei se é dentro de você, mas o Senhor está dizendo, eu estou te entregando uma chave hoje neste culto. Essa chave vai virar na tua vida. E o Senhor está dizendo para a multidão, eu falo por parábolas, mas para discípulo eu revelo o nível mais alto da revelação. Não vai frustrar os teus sonhos, não vai frustrar os teus projetos, não vai frustrar a tua casa. O Senhor falou para mim 3 coisas aqui durante esse culto. Pessoas que estão sem esperança. Você já está aí com a mão com o teu irmão. Pessoas que não estão acreditando mais na mudança. E pessoas que não sabem mais como pedir. E eu ensinei lá embaixo para os obreiros. Nós precisamos perguntar para Jesus como orar. Porque aquilo que nós não fazemos, Ele faz. Senhor José Carlos está aqui, já está vivenciando e vai viver a obra completa porque eu creio. Enquanto tiver fôlego de vida, há esperança. E o Senhor está dizendo para mim e para você, a tempestade na tua vida é uma escola que Deus te alistou, mas Ele falou, você não está sozinho. Olha para o teu irmão e fala assim, Ele disse, passemos. Ele está com você. Ele está conosco. Fala assim, eu quero profetizar agora. Pode te faltar tudo, mas não vai te faltar presença. Pode te faltar abraço da terra, mas não vai faltar o abraço dele. Começa a profetizar. Fala, pode faltar sustento da terra, mas não vai faltar sustento dele. Pode faltar ânimo da terra, mas não vai faltar ânimo dele. Pode faltar remédio da terra, mas ele ainda é Jeová Rafa, o bálsamo de Gileade. Alaia barabaia mandagai, alabasteca mandarabassúria, rabanto comanderépia. Fala pro teu irmão, pode te faltar colo, mas nessa noite ele te pega no colo. Fala assim, nessa noite ele te diz, ânimo, força, coragem, prática da palavra, que ele está vindo aí. Fala, e no teu barco ele já entrou. A presença dele é suficiente. Fala, nessa noite ele diz, ouça a minha palavra. E ele está dizendo, ele está no nosso barco. Você não vai naufragar. Você não vai naufragar. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sim. Sou eu dono do tempo, sou Sim. eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Se você quiser, vem aqui até a frente. Se você quiser vir até a frente, vem. Você que está aí no meio de uma tempestade, se você quiser, vem até a frente. Corre, corre.
Porque o Senhor está dizendo: passemos, passemos. Você vai chegar, você vai chegar. Levanta a tua mão. Sim, oh, pode. Plano de Deus, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Ele diz: não duvide. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou. Sim. Ele te diz nessa noite: eu te esforço. Você que chegou aqui sem força, sem esperança, se você quiser, vem até a frente. Nós já vamos encerrar o culto. O Senhor te dá força nessa noite. O Senhor te dá força nessa noite. O Senhor te alimenta nessa noite. O Senhor te dá graça nessa noite. Eu quero orar com você para finalizar em nome de Jesus. O Senhor está dizendo: como é que está a terra do teu coração? Não permita que seja uma terra rochosa. Não permita que seja cheia de espinho. Não permita que seja raso, mas seja uma terra boa, que a semente cair vai germinar e vai gerar frutos. Que frutos são esses na vida dos teus filhos? Que frutos são esses dentro do teu trabalho? Que frutos são esses dentro do teu casamento? Que frutos são esses na tua vida profissional, ministerial e espiritual? Que frutos são esses sendo um extensor de bênção? Eu quero orar contigo nessa noite. Mas antes disso eu quero te perguntar: tem alguém no nosso meio que deseja entregar sua vida como a Renata? Estava afastado, de repente estava muito